Olá, sejam bem-vindos ao programa Valor em Saúde, uma plataforma digital que desde novembro do ano passado tem trazido vários especialistas para falar de gestão e governança no setor de saúde e especialistas que trazem a visão de valor em saúde. O que os profissionais estão fazendo para gerar mais valor em saúde, entidades, as próprias filantropias, as instituições, operadoras, seguradoras, enfim, vários especialistas já passaram por aqui. A gente está vivendo um momento único e novo no país. Então, este mês a gente está falando muito sobre a pandemia, estamos trazendo especialistas para falar do pós-pandemia, como é que as instituições e os profissionais estão lidando com isso. E hoje a gente tem a honra de ter aqui Francisco Balestrin. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Balestrin é um executivo de longa jornada na área de saúde. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, nós já nos conhecemos, né, Balestrin? Mas principalmente para os ouvintes da AltV, quem é o Francisco Balestrin, que atua na área de saúde e contribui muito para a gestão desse nosso setor. Então, eu queria que você se apresentasse para os nossos convidados. Bom, nunca é uma tarefa fácil, né? A gente pode ser muito resumido ou falar mais do que deve. Mas, assim, objetivamente, imagino que muitos de vocês já me conheçam. Eu tenho uma trajetória no setor de saúde. Eu sou médico de formação, então a minha trajetória começa aí, mas eu logo precocemente me interessei pelo setor de gestão na área de saúde, considerando que exatamente aí estava um dos grandes nós daquilo que a gente tem que realmente proporcionar para, digamos assim, o nosso cliente, né, que são os nossos pacientes, ou quando não são nossos pacientes, são clientes de um modo geral, e os nossos stakeholders. Eu achava que a gestão era uma das chaves disso. Então, fiz gestão na GV, acabei fazendo também uma residência na área de administração de saúde, tive uma série de trabalhos em diferentes instituições, trabalhei no HC de São Paulo, trabalhei no Hospital Aliança da Bahia, tive a oportunidade de ser o primeiro superintendente dessa instituição. Voltei para São Paulo, fiz vários projetos. Hoje tenho uma atividade empresarial hospitalar na cidade de Curitiba, com 2 hospitais, o Vita Curitiba e o Vita Batel. E ao lado disso eu tenho uma atividade associativa que eu diria que é bem intensa, e talvez seja de onde a gente se conhece mais, né? Então eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores, ser vice-presidente e presidente da ANAP durante muitos anos, deixei em 2018. Né, a presidência. Esse ano deixei o conselho, também da ANAP. Uma outra atividade associativa que eu tenho é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o SEBEX, que atualmente sou presidente do conselho, que trabalha muito com a formação de líderes em saúde, de gestores em saúde. E estou começando uma nova experiência, digamos assim, um novo desafio, né? Agora, num mundo que eu não conheço, mas que eu pretendo conhecer, estou começando a conhecer, que é o mundo sindical, né? Com uma atividade, com uma tarefa como presidente do Sindiosp, que é o Sindicato de Hospitais do Estado de São Paulo. Perfeito. Basicamente é isso. Perfeito, Balestrin. Bom, eu acho que o SEBEX tem um papel extremamente importante nesse momento, né? Quando você teve a ideia de criar o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, talvez você nem imaginasse o quanto ia ser importante na formação de novos gestores, de gestores da área de saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho do papel do SEBEX e como vocês estão se organizando para ajudar os desafios que o setor passa e que os gestores devem fazer de imediato, né, Balestrin? A gente está passando por essa crise e o pós-pandemia é uma coisa que preocupa a todos do setor. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro do SEBEX, qual é o papel, o que vocês estão fazendo e o que os gestores podem usar de recurso, de ferramenta do próprio SEBEX para poder passar por esse momento. Bom, a ideia do SEBEX
viu, Téia? Também uma ideia que surge de uma outra experiência que eu tive, que não citei para vocês. Eu fui presidente da Associação Mundial de Hospitais, né, a IHF, Sim. sede em Genebra. Sou o atual past president, né? Tem uma estrutura de gestão bem interessante, mas uma dos meus colegas de board era o presidente do American College of Executives, Health Executives, a ASH. Então, percebi que lá, dentro da IHF, existia assim um trabalho onde a Associação Americana de Hospitais trabalhava em conjunto com a com o Colégio Americano de Executivos da Saúde. E que isso fazia sentido também para nós. Nós tínhamos uma entidade hospitalar que naquele instante estava ficando forte, né? Ficando uma entidade de referência, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP, e achava que a gente deveria também, partindo do pressuposto que não existem instituições sem pessoas e sem líderes, e vice-versa ao contrário, que a gente precisava agora, já que trabalhamos tanto as instituições, precisávamos agora trabalhar também o homem, a mulher, o executivo, a executiva que estavam dentro dessas instituições. E não só isso, vendo que o setor de saúde ele é também uma cadeia, né, de links, de prestação de serviço, ou de áreas produtivas, ou até de ensino, que a gente precisava dentro do colégio ter executivos que fossem da área de prestação de serviço, fosse da área acadêmica, fosse da área de equipamentos, fosse da área de produção farmacêutica, da pesquisa, exatamente porque hoje as pessoas elas migram de um setor para o outro assim, com muita rapidez, né? Aquela visão que se tinha antes, que o executivo ele nasce e permanece e fica até o final da sua carreira dentro de um único setor, o gestor de hospital é só gestor de hospital, o gestor de farmácia e farmacêutico e assim sucessivamente. Hoje a gente percebe uma grande capacidade do gestor de, em conhecendo o setor de um modo geral, ele migrar pelos diversos elos desta cadeia produtiva. Isso é ótimo, né, Balestrin? Oi? Isso é ótimo, né? Ter perfeito, é excelente. Então, essa transição. Para que isso possa acontecer com muita precisão, é necessário que assim, todos tenham mais ou menos a mesma visão do setor de saúde. Você não pode ter pessoas assim que tenham só conhecimento de um único claustro, né? Então, um dos papéis do colégio é exatamente isso, é fomentar a discussão do setor, mas uma discussão transversal. Então, todos têm que saber e conhecer como é que funciona o setor. Isso se faz através de atividades de relacionamento, de atividades de formação, e principalmente da capacidade de você ter um conhecimento mais ou menos homogêneo, uma visão mais ou menos, digamos assim, parecida daquilo que a gente pode chamar de setor de saúde, tanto público quanto privado. Então, isso favoreceu, e a gente trabalhou a criação de chapters. Então, para que vocês saibam, hoje, o Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, fora a sede nacional que fica em São Paulo, nós temos 10 chapters. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, e também na região norte, que é o Pará, Maranhão, desculpa, que é em Belém. Então, na realidade, nós estamos hoje em todas as regiões brasileiras, já somos 750 associados e fellows, né, da associação. E quando você tem do colégio, quando você tem uma visão como essa, você empodera todos desta visão. Então, a gente trabalha exatamente isso, o empoderamento através do conhecimento, das relações transversais, da capacidade de produzir. Temos um congresso que é o CONEX, que é o Congresso Nacional de Executivo da Saúde, cada vez com tema, já discutimos liderança. Nesse ano,
pretendemos discutir exatamente toda aquela questão que tem a ver com advocacy e como é que o executivo ele trabalha isso dentro das instituições, dentro do Congresso, ou seja, é muito importante conhecer quais são as pressões, as contra-pressões dentro desse nosso mundo, né, empresarial, político, institucional. Então, essas formações elas vão criando um conteúdo, uma capacidade de troca. E hoje, até por conta dessas discussões que a gente vem tendo por conta do Covid, nós estamos trabalhando muito, como vocês também estão aqui agora, trabalhando as questões das lives, dos webinários, e é muito interessante como isso ajuda na disseminação. Sim. Né? Uhum. Todos os capítulos estão fazendo seus webinários. Ontem mesmo eu participei de um capítulo do Rio de Janeiro, que é super ativo. Amanhã vamos ter um do nacional, né? Na quinta-feira vamos ter um outro do capítulo de Goiás, ou seja, muitas discussões, as pessoas vão se conhecendo através desses webinários, e essa discussão ela consegue permanecer. Nós temos um programa, sabe, Tânia, que para mim é muito caro e eu gosto muito, que é a discussão do futuro do executivo. Tá, perfeito. Então nós temos um programa que se chama são os líderes SEBEX do futuro, né, o chamado SEBEX Futuro. Então são 39 líderes até 39 anos de idade. Esse ano nós tivemos mais de 150 candidatos e eles são submetidos a 20 momentos de coaching com os principais executivos da área da saúde no nosso país. Fantástico. Eles têm essas experiências de mentoria direta com eles. Né? É um programa muito interessante, com muita vivacidade. Esses jovens executivos, eles com isso conseguem montar uma rede de relacionamento, conseguem conhecer as histórias de sucesso e passado desses executivos como um todo, aprendem em cada um dos setores como eles atuam, como eles estão, e isso é muito enriquecedor. Já formamos os primeiros 39 jovens executivos do programa 2019, agora estamos no 2020, né? Então, são muitas atividades, e essa para mim é uma das atividades que eu tenho maior apreço, porque acho que é uma função nossa, como de todos nós, nos preocuparmos com essa passagem do bastão. Sim. Como você já disse no início, eu já estou há muitos anos nessa estrada. E para a gente continuar nessa estrada, a gente necessariamente tem que passar o nosso conteúdo e o nosso conhecimento para outras pessoas. Né? Isso não custa nada para ninguém. Ninguém perde nada com isso. É como acender velas. Quando você tem uma vela acesa e você vai acender a outra, ninguém perde nada. As duas velas ficam acesas. Então, conhecimento também é isso. Então, é exatamente isso que a gente propunha dentro desse programa que é o SEBEX Futuro. Passar conhecimento, empoderar esses jovens, e temos certeza que nós vamos ter uma geração de novos gestores no setor de saúde comprometidos com uma realidade diferente do que a realidade passada. Balestrin, todos nós temos uma admiração muito grande pelo gestor que você é. Você sempre trabalhou a questão de deixar um legado por onde você passou. Você deixou um legado de aprendizado muito importante. Você é um ativista na área de saúde muito proativo, sempre envolvido, agora assumindo também o Sindiosp, e certamente você vai fazer um papel brilhante porque você sempre soube politicamente ser correto, defender os interesses das classes por onde passou. Então a gente está feliz de saber que você está num cargo que para você é novo, mas a gente tem certeza que você vai tirar de letra. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes do programa, uma mensagem otimista, apesar de estarmos vivendo um momento bem delicado, caótico, para todos os profissionais, gestores na área de saúde. Eu acredito que a gente vai passar por isso com um grande aprendizado, enxergando novas oportunidades. E eu queria que você deixasse, então, uma mensagem, finalizando,
a sua fala, para que todos nós possamos aí mirar no que você nos disser, porque você é o nosso mentor, nosso professor, né? E certamente você tem muito a contribuir para todos nós. Bom, você também, muito obrigado pelas suas palavras. Na verdade, você está me deixando numa situação muito comprometedora. Não, senhor, né? não. Porque nem sempre a gente tem exatamente essa visão. E tudo que eu faço, viu, Tânia? Eu faço por espontaneidade. Eu sabia, né? Nem acho que isso seja algo que eu deva fazer para um legado, mas assim, eu acho que faz parte daquilo do mundo que eu acredito, né? Daquilo que eu realmente creio que a gente tem que fazer, passar os nossos conhecimentos e deixar realmente um desenho que possa ser positivo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, por todos aqueles que vão estar aí, por todos, principalmente aqueles que a gente vai ter condição de ajudar no setor de saúde, né? Você falou do Sindosp, eu vou falar muito rapidamente. Vocês sabem, minha vida sempre foi uma vida associativa, né? Eu nunca tive uma vida sindicalista, né? Então, eu estou iniciando nisso, a convite dos colegas atuais do sindicato, que são pessoas maravilhosas, que são homens e mulheres de bem, e que entendem de uma forma altruísta que a gente precisa mudar o modelo sindicalista no nosso país. Ele precisa se aproximar mais do modelo associativo. Então, eu gostaria de poder deixar também essa tarefa para frente e fazer isso com todos. Transformar naquilo que eu chamo de associativismo sindicalista, o sindicato associativista, né? Trazer conteúdos de formação, de desenvolvimento, de advocacy para dentro desse desenho sindical. E diga-se de passagem, eu não sabia, o Sindiosp é o maior sindicato patronal na área de saúde da América Latina. Olha. São 55 mil CNPJs ligados a ele e quase 600 hospitais. Então, a gente às vezes não tem ideia do tamanho que é o nosso Estado. O nosso Estado é um país, Sim. Um país-Estado, né? Então, vai ser uma tarefa que eu acho importante. E aí eu já deixo esta visão de futuro, né? Nós já atingimos o caos, o colapso já está feito. Então, depois de algo como isso, você não pode esperar mais caos. Ao contrário, você tem que esperar grandes rearrumações. Mas o que é importante nesse momento, e eu vejo isso com muita clareza, é que os líderes, sejam eles líderes nossos, no nosso setor, como em outros setores, eles precisam entender que eles não precisam sempre ser protagonistas 24 horas por dia. Eu aprendi agora que da mesma forma que esta doença ela é polimorfa, né? Ela atinge os pulmões, ela atinge o sistema neurológico, ela atinge o sistema vascular, ela cria as mais variadas interpretações e expressões externas. Assim também é essa crise que ela vem causando no nosso meio, né? Que a gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma crise econômica, uma crise política, uma crise do dia a dia, uma crise social, todas elas, de alguma forma, misturadas, mas imbuídas de um sentimento de todos nós, de grande solidariedade, para tentar encontrar as diversas alternativas que nós precisamos, né? Então, o que eu acho importante é que nós temos líderes a cada instante e que, às vezes, é como aquela figura que vocês todos já devem ter visto quando assistiram algumas aulas de liderança, que vocês têm os patos voando do norte para o sul, exatamente quando você tem o inverno. Você tem um líder, mas de tempos em tempos ele cansa. Então ele deixa que o outro vá e ele vai para trás e passa a seguir de uma forma mais organizada possível. Hoje nós temos dentro das nossas instituições programas micros, né? A negociação com fornecedores, a renegociação com operadores de plano de saúde, a renegociação de organização de leite, de estrutura. Por outro lado, nós também temos a necessidade e a percepção de olhar o futuro.
Então, dentro de uma visão estratégica, o que vamos fazer, o que vamos organizar, os novos propósitos. Então, hoje, eu diria que o maior recado é esse. É a gente entender que nós somos líderes distintos, cada um com a sua tarefa, cada um sendo importante naquele momento que ele é chamado, e que a gente não pode negar esse chamamento. Então, isso é fundamental, né? Fora isso, Tânia, a gente tem que continuar os nossos compromissos. Não há líder que não tenha compromisso com a sua instituição, com as suas verdades, com a sua comunidade, com a sua tarefa, né? E não há líder que não tenha nem atitude. A atitude é fundamental nesse instante. E não há líder que não queira e não possa dar o seu exemplo. Todos nós vamos dar o nosso exemplo dos mais variados rincões, das mais simplórias atitudes, que deixam de ser simplórias e passam a ser coisas importantes, né? E assim, eu acho que esse momento também exige de nós um pouquinho de espiritualidade. Porque muitos de nós hoje estamos seguindo essas quarentenas, estamos em casa, então a gente tem que ter muito controle emocional, tem que ter muita organização e temos que ter assim, uma visão interna de paz, né? Para que a gente também, de alguma forma, não tenhamos nenhum desequilíbrio que possa criar dentro de nós, ou de nossas famílias, ou de nossas empresas, algo que a gente, em algum instante, tenha que consertar. Mas acho que também a espiritualidade, nesse instante, que cada um trabalha a sua espiritualidade do jeito que quiser, né? Pode ser através de visão religiosa, de meditação, de calma, Vamos ser mais zens, porque essa espiritualidade será importante para a gente pensar o futuro. Tânia, obrigado, viu? Eu agradeço você por essa oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado vocês juntos nessa discussão. E assim, eu gosto muito de um escritor mineiro, aliás, todos nós devemos gostar, que é o Guimarães Rosa. Sim. E diz o seguinte, que mestre não é só quem ensina, mas também é quem aprende. Então nós todos estamos aprendendo nesse momento de desafio para todos nós. Então todos nós podemos nos considerar nesse instante verdadeiros mestres do nosso presente e do nosso futuro. Muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigada mesmo. Balestrin, desejo sucesso nessa sua jornada no Sindiosp. Conte com o nosso programa Valor em Saúde para trazer boas novas, trazer novidades. Esse é um canal aberto para você, executivo, que eu tenho admiração, para o próprio SEBEX. E fica aqui, então, o meu agradecimento, minha gratidão pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho e por esse legado que você tem deixado para todos nós. Esse foi mais um programa Valor em Saúde, hoje com a participação do Francisco Balestrin. Esperamos que todos fiquem bem, fiquem em casa, nos ajudem nessa quarentena, nesse isolamento, para que tudo acabe logo e a gente possa rever os amigos, voltar à rotina e todos nós buscarmos essa espiritualidade que o Balestrin bem colocou agora no final, porque tudo vai passar e certamente a gente vai sair muito melhor do que chegamos nessa crise aqui. Muito obrigada, gratidão por todos, até o próximo programa.